Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre um pacote muito interessante. É um pacote que te permite fazer gráficos do ggplot2 sem usar código. Que? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas Maria, eu vou aprender a fazer gráficos usando R sem usar nenhum código? Sim, você vai aprender isso agora. Então, é um pacote bem importante. Quando você precisa criar um gráfico, não sabe o código, não entende ou acha que vai perder muito tempo, você pode usar esse pacote aqui, cria seu gráfico e depois você vai ter o código, ele vai criar o código para você. Então, é esse pacote que a gente vai instalar aqui, install.packets, e a gente vai colocar entre aspas o nome do pacote. É o Squaze. Eu não vou pedir para rodar porque eu já instalei ele e vai demorar um pouco aqui no computador. Então, vocês podem instalar aí, vai ser rapidinho de vocês. O meu demora um pouco mais porque eu estou gravando a tela, então acaba ficando um pouco pesado. Então, depois que você instalar, você digita esse comando, você dá um Ctrl Enter e ele vai começar a instalar o pacote para vocês. E depois que a gente instala o pacote, a gente pode chamar ele. Para carregar um pacote no R, a gente usa o library. Library e coloca o nome do pacote. Ele já vai até falar para você aqui, te dar uma dica. Será que é esse pacote mesmo que você quer? Dê um Enter e dá um Ctrl Enter. Ele vai carregar para você. Então, a gente já carregou o nosso pacote. E antes disso, antes de começar a usar, a gente precisa de um banco de dados. Então, para usar um banco de dados, eu vou usar um banco de dados já do próprio R, de um pacote que chama dados. Então, vocês podem instalar o pacote aí, library dados. Vocês fazem a mesma forma aqui, ó, install. Vou ter que colocar aqui embaixo para vocês, ó, install. Você instala os dados e aqui você carrega o pacote dados, ó. Ele carregou para a gente o pacote de dados. E agora a gente vai chamar um dado. Qual dado que eu quero? São dados, são vários bancos de dados que tem lá dentro. Eu vou usar uns dados aqui de pinguins, que eu achei que ficou bem didático quando eu abri o banco de dados, eu achei bem legal. Então, eu vou atribuir um nome primeiramente, vou chamar ele de dados, igual a. E aqui dentro, eu vou falar que é pinguins, o nome do meu banco de dados. Mas para isso, pessoal, às vezes, quando você vai carregar um pacote, ou carregar, na verdade, uma função, nós temos vários pacotes no R que podem ter essa função, que podem ter o mesmo nome. Então, para ele não confundir de qual pacote que você está pegando, você escreve o nome do pacote e dá dois pontos. Ó. Ele já aparece o que tem dentro do pacote. Então, toda vez que você for fazer um filtro e tiver algum conflito de pacotes, você escreve de qual pacote que você está pegando antes essa função. Então, aqui nós temos banco de dados sobre aeroportos, aviões, bebês, casas, climas, tá vendo? Isso aqui vocês podem utilizar esses dados aqui para poder treinar no próprio R. E eu vou querer aqui, ó, de pinguins. Então, eu vou dar um Ctrl Enter e ele vai vir aqui pra gente, ó. Então, eu tenho a espécie de pinguim, a ilha que ele vive, o comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira, massa corporal, sexo e o ano do estudo. Então, eu tenho tudo isso aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou falar que eu quero esses dados aqui dentro do pacote Squares para a gente poder fazer o nosso gráfico. Então, eu venho aqui, ó, eu digito dados e eu vou colocar uma funçãozinha diferente, que vai ser o tracinho e o maior que. Tracinho maior que. O que eu estou indicando? Eu estou indicando que esses dados vão entrar dentro do meu pacote da função Squaze. Squaze. Abre e fecha parênteses e dou um Ctrl Enter. Quando eu der um Ctrl Enter, vai abrir essa tabela aqui pra gente. Olha que interessante essa tabela. Essa tabela é muito, muito legal. Aqui você vai criar o seu próprio gráfico. E como que você vai criar o gráfico? Você vai definir aqui, ó, vocês estão vendo? Tem um X, um campo de Y, de fio, de color, de tamanho, tudo. Então, a gente vai falar quem vai ser o X, quem vai ser o Y, se eu vou querer colorir. Então, vamos lá. Por exemplo, o X eu quero espécie. Eu pego e arrasto aqui para espécie. Ele já criou um gráfico de barras para mim,
das espécies dos pinguins. O Y, eu vou querer, por exemplo, massa corporal. Vai ser espécie e eu quero a massa corporal da minha espécie. E eu vou querer colorir os meus dados por sexo. Eu quero que ele separe o macho e fêmea. Olha que legal. E aqui ele já fez para mim uma legendinha. Esses warning aqui vocês não precisam portar com eles não. É a mesma coisa quando dá warning no E. É só um aviso. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar aqui o tipo de gráfico que a gente quer. Então, você quer coluna, barra, ponto... Ó, quero box plot. Olha que legal esse box plot. Deixa eu só fechar aqui para vocês verem. Olha só. Ele já coloca o sexo, ele já coloca aqui. Eu dividi por sexo. Fêmea rosa, o macho vermelho e o roxo com o NA. Então, aqui ele já coloca pra gente tudo certinho. E aí, você deve estar perguntando, Maria, mas eu tenho como tirar esse NA, colocar um título, o nome do X e o nome do Y? Tem como fazer tudo isso. Você vem aqui, ó, em Labels, em que você coloca título, por exemplo, gráfico, box plot, gráfico box plot. Aí aqui a gente coloca... Não, acho que não precisa, né? Nada. O X nosso é o quê? Espécie. E o nosso Y acho que é massa corporal. E ele vai colocando tudo para você, ó. Massa corporal, gráfico box plot. Então, ele já está colocando as opções. Tem outras opções aqui, ó, do plot mesmo, que vocês podem brincar, tipo transparência, transformação e tudo. Transformar, que eu falei com vocês, em outra aula que se vocês não assistiram, vão assistir lá como fazer transformação de dados em numéricos, fatores, se você precisar de fazer transformação. A aparência, se você quiser mudar, por exemplo, a cor. Ó, mudei a cor. Vendo, vocês podem fazer vários... É legal aqui, vou colocar essa cor aqui, nem sei. Não, ficou preto e branco, não gostei. Então, vamos colocar essa aqui. Posição da legenda. A legenda tá do lado de cá. Se você quiser colocar do lado de lá, pode. Ó, ela veio pra cá, tá vendo? Eu gosto mais de colocar do lado de cá mesmo, da direita. Se você colocar embaixo, em cima. Aqui, os dados. Se você não quiser NA, ó, você vai tirando o NA. Só desmarcar aqui o NA para todo mundo. Aqui, quais os anos que você quer estudar. Se você não quiser estudar todos os anos que estão lá no banco de dados, você pode diminuir aqui. Então, aqui é bem interessante fazer, né? Então, aqui o nosso gráfico está pronto. O nosso gráfico tem título, tem X, tem Y, tem legenda, tem cores. E agora, Maria? E se eu quisesse fazer esse gráfico, eu quisesse saber qual que foi o código que ele criou? Então, você vem aqui no código, e aqui vai ter o código que você criou. Você pode clicar, copiar, você pode vir aqui selecionar e copiar. Ele já colocou até um tema, ó, um tema, e você pode utilizar isso. Então, você pode, se você, por exemplo, tiver um trabalho que você precisa mostrar o seu código, você vem aqui e copia. Você precisa gravar esse código, você pode vir aqui e copiar. Mas primeiro, é muito importante você entender o que você está fazendo. Eu não quero que vocês fiquem só clicando em botões. Eu quero que vocês entendam. Venha aqui e comece a entender o que ele fez. Ele pegou os dados, ele filtrou para tirar o NA de todas as colunas que a gente tem. Depois ele fez um ggplot, onde o X é espécie, o Y é massa corporal. Ele coloriu por sexo, ou seja, macho e fêmea têm cores diferentes. Depois ele fez uma geometria de box plot. Ele colocou a escala, que é essa escala que foi as cores que a gente definiu lá, em aparência. Depois ele começou a colocar os labels, que é o nome do X que a gente definiu, o nome do Y e o título, e depois ele colocou um tema. Então, vocês precisam entender o que ele está fazendo. Não é só para usar esse pacote aqui para poder facilitar a vida de vocês. É para poder vocês entenderem também o que estão fazendo. Tudo bem? Então,
Até a próxima aula. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau!